Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre Introdução à Filosofia Clínica. Eu sou Miguel Ângelo Caruso, filósofo clínico, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes e já teve sua primeira reimpressão este ano, em 2022. E gostaria hoje de comentar com vocês, de modo bem breve, é claro, sobre duas correntes de pensamento que influenciaram muito o modo da filosofia clínica ou a construção do método da filosofia clínica. A primeira deles a gente pode chamar do estruturalismo, né, que começa lá com Ferdinand de Saussure e depois tem Claude Lévi-Strauss, né, tem influência, por exemplo, no Michel Foucault, né, e outros autores. Depois foi profundamente criticada por outras correntes, mas teve ali alguns elementos do seu valor. E a outra corrente filosófica, ou outro filósofo que influenciou muito a filosofia clínica, foi o Wilhelm Dilthey, com o historicismo. Então nós temos aqui o estruturalismo e o historicismo. De modo geral, de que maneira essas abordagens de pensamento, ambas ali nessa transição do século XIX para o século XX, influenciaram a filosofia clínica? Bom, o estruturalismo leva em conta que há uma cadeia de relações do sujeito com a sua sociedade, com o meio onde vive, e a filosofia clínica traz isso para a filosofia clínica não só pensando a pessoa dentro de uma estrutura que o constitui, dentro de uma cadeia de referências e de influências, como inclusive internamente, como um todo estruturado internamente, seja lá qual for esse tipo de estrutura. Né? Não significa que há uma estrutura toda organizadinha dentro do ser humano, mas é possível compreender os elementos que a pessoa traz ao consultório a partir de um arcabouço estrutural. Né? Então, o arcabouço estrutural ele é um recurso metodológico de compreensão do outro. E o historicismo traz para a filosofia e para as ciências humanas uma noção do quanto que é importante a experiência vivida da pessoa dentro de um contexto histórico também, né, dentro dos elementos que constituem sua historicidade. Então, se a gente pensa no ser humano dentro de uma historicidade e que, por sua vez, tem um elemento estrutural, a gente vai pensar justamente nessa metodologia da filosofia clínica. Então, quando uma pessoa chega ao consultório, o filósofo clínico vai pedir, por exemplo, que a pessoa conte a sua história de vida. É o que a gente vai chamar em filosofia clínica de exames categoriais. Lembrando que exames categoriais são inspirados principalmente em dois autores, que são Kant, Immanuel Kant, um filósofo alemão, e o Aristóteles, filósofo grego. Então, a partir dessa noção dos dois, o Lúcio Pachter construiu sua própria compreensão do outro a partir desses elementos dos exames categoriais e trouxe para o consultório. Né? E então, o filósofo clínico, após ouvir, por exemplo, a queixa que a pessoa traz ao consultório, o que a gente de filosofia clínica vai chamar de assunto imediato, o filósofo clínico vai logo em seguida, dentro do possível e adaptado a cada singularidade, pedir que a pessoa conte sua história de vida contada por ela mesma. Então, aquela realidade experienciada pela história dela é o que a gente contempla, por exemplo, no historicismo, né? A experiência vivida, né, humana. E o outro elemento é o estruturalismo, que é pensar que não só há uma cadeia de elementos externos à pessoa, mas também há uma estrutura interna, há um modo como a pessoa se constitui internamente, que a gente vai chamar de estrutura de pensamento, que não é simplesmente um movimento do pensar, mas os vários elementos que constituem uma pessoa. Então a gente pode pensar, por exemplo, o modo como essa pessoa vê o mundo, como ela se vê, se ela é mais voltada para os sentidos, se ela é mais sensorial, ou se ela tende a ficar mais nos pensamentos, se é mais abstrata, como ela conhece o mundo, como são os valores dela, quais são as experiências que mais ficaram guardadas nela e que tiveram alguma influência posterior. Então esses elementos eles são fundamentais para o filósofo clínico compreender como essa pessoa se constitui internamente e como se dá essa relação dela interna com essa estrutura externa que a rodeia, levando em conta que não é o filósofo clínico quem dita qual é a realidade externa da pessoa. É o relato da pessoa que traz esses elementos tanto de estrutura interna, a sua estrutura de pensamento,
quanto os elementos que constituem ali os exames categoriais, né? Suas relações, suas circunstâncias, a sua experiência temporal, as experiências dos locais onde ela passa. Tudo isso é importantíssimo para o filósofo clínico, para ele compreender com quem ele está lidando no consultório. Então, retomando aqui, até agora a gente já trabalhou as ideias de representação de mundo, do Schopenhauer e do Protágoras. Trabalhamos a fenomenologia husserliana, a gente trabalhou um pouco das ideias dos exames categoriais de Aristóteles e Kant, trabalhamos agora o estruturalismo, trabalhamos também a questão do historicismo, e leva em conta, trabalhamos também a noção do Wittgenstein e da analítica da linguagem como um todo, e vocês vão vendo que assim, esses autores eles influenciam na filosofia clínica, mas são 100% adaptados ao método da filosofia clínica. Então, para você entender filosofia clínica, você precisa compreender a filosofia clínica mais por si do que tentando entender seus referenciais. Do mesmo modo, eu estudei durante muitos anos da minha vida o pensamento do Martin Heidegger, que tem algumas obras aqui, minha dissertação e minha tese aqui. Eu trabalhei muito o pensamento do Heidegger. Eu posso ler o Dilthey, que influenciou Heidegger, eu posso ler o Husserl, que influenciou Heidegger, eu posso ler o Aristóteles, que teve uma influência também no Heidegger, mas eu só vou entender de fato Heidegger se eu ouvir, ou se eu ler, no caso, todos os textos do Heidegger, ou a maioria deles, para eu ver como Heidegger assimilou essas influências. No caso da filosofia clínica, é importantíssimo que você leia, por exemplo, o meu livro, que é o Introdução à Filosofia Clínica, no qual ali eu trabalho, que eu trabalho aqui alguns elementos, ou todos os elementos que constituem a filosofia clínica a partir da própria filosofia clínica. Tem um outro livro também, que é histórico, que é o primeiro assim, sobre filosofia clínica, que foi lançado pelo próprio Lúcio Pachter, que se chama Filosofia Clínica Propedêutica, lançado em 1997. No sebo vocês ainda encontram, e que também é outra obra de referência, principalmente porque é do pensador da filosofia clínica, com todo aquele conteúdo ainda fresco, iniciando ali a sua divulgação. Então toda a inspiração do Lúcio é interessante ver por essa obra e perceber o quanto que o Lúcio adaptou a leitura desses autores à prática do consultório, à metodologia do consultório, e de que modo a gente pode utilizá-la para compreender as pessoas, a vida, a nós mesmos. Há um processo compreensivo e não mais interpretativo de quem é o outro. E talvez esse também seja um dos grandes diferenciais da filosofia clínica, que ele não significa nada que não venha do próprio partilhante. É o partilhante quem traduz quem ele é, como ele pensa e como ele age. Então é isso, Encerramos aqui, vou encerrar mais um vídeo. Voltando novamente, pedir aí que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, comente, comentário também vai ser fundamental para o nosso trabalho aqui. E ative o sininho, para vocês receberem a notificação a cada novo vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, em que a gente vai continuar aprofundando e destrinchando um pouco mais dessa fantástica área terapêutica chamada filosofia clínica, tá bom? Um grande abraço, até mais.